Egito. Mas o negócio não é tirar o povo do Egito. O negócio é o Egito sair do coração do povo, a qual Deus resgata com a sua mão poderosa. Porque sair do Egito todo diz que sai. Agora que tirar o coração, o Egito que permanece dentro do coração do homem é diferente. Porque quando nós saímos do Egito e tiramos o Egito do nosso coração, nós não lembramos mais das mazelas, nós não lembramos mais do gosto da cebola, e nem muito menos da opressão a qual nós vivíamos na escravidão. Nós lembramos que estamos servindo a um Deus vivo e que pode transformar e mudar a direção da nossa história. Porque quando nós somos escolhidos de Deus, algo diferente acontece na nossa história. E tem muitos escolhidos de Deus, que vêm da teocracia de Deus, apontado, ungido por Deus, criado pelo próprio Jeová, mas vive detrás da malhada das ovelhas. Mas a Bíblia diz no livro de Salmos, de número 89, e versículo 20, que Deus Todo-Poderoso, Ele olhou para o alto do céu e disse: achei, o meu servo Davi achei, e com o meu óleo santo eu o ungi. Então Deus não precisa pedir o teu endereço para homem. Deus, a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre os fiéis da terra. Então você não precisa dizer que é, porque Deus sabe quem nós somos. Deus conhece o nosso caráter. Deus conhece a integridade do nosso coração. E Ele sabe até onde nós podemos ir. E Deus, com tantos milagres, irmão, tinha dado a terra prometida, tinha levantado os reis, juízes, levantou homens que bradou, tirou Moisés lá do deserto, fez sinais e prodígios e tirou o seu povo. Mas um dia Deus olha para Samuel e diz: olha, Samuel, esse povo queria um rei, e eu permiti que Saul reinasse, mas Saul tem me desapontado, tem entristecido o meu coração. Porque muitas vezes, amados e queridos, na obra do Senhor, nós medimos muitas vezes o homem pela sua estatura física, pela sua beleza. Porque nós vivemos hoje numa sociedade hipócrita, e muitas vezes com a mente pervertida para valores que não priorizam a vontade de Deus, a vontade de Deus, o desejo do Senhor, o crescimento da obra de Deus. E Saul foi escolhido pelo povo, porque diz a Bíblia que ele era um homem de uma alta estatura, aproximadamente 1,87 m. Ele era um homem de olhos claros. Ele veio de uma aristocracia rica. Ele veio de uma linhagem real. E o povo escolheu ele pela sua beleza, não pelo seu caráter, não pelo seu pulso, não pelo que ele ia proporcionar ao povo de Deus. E Deus permitiu. Então Saul não veio da teocracia de Deus. Ele não foi apontado por Deus. Deus permitiu e fez a vontade do povo. Porque a Bíblia diz que Deus satisfaz o desejo do coração do homem. Satisfazer o nosso coração é fácil. O duro é aguentar as consequências dos nossos desejos insanos. E aí Deus olha para Samuel e diz: Samuel, vai na casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho desprovido de um rei para Israel. Senhor, eu não posso fazer isso, porque se eu for lá, Senhor, Saul vai me matar. Não estou mandando você dizer que vai ungir. Pega um novilho e diga que vai sacrificar o Senhor. Amados, muitas vezes Deus é catedrático, Deus é especialista em nos dar diretrizes, em criar situações, mecanismos para nós fazermos a obra do Senhor. Mas hoje nós criamos tantos empecilhos, tantas as dificuldades para fazer a vontade de Deus. E as coisas de Deus ficam em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, aonde tinha que ficar em primeiríssimo lugar. Porque buscar em primeiro as coisas de Deus e a sua justiça. E muitos homens e mulheres eu vejo pregar esse versículo e eles esquecem da parte B, onde
vale você ser lembrado por Deus do que está na mídia. O pastor falou aqui de sucesso. Eu aprendi uma coisa com a Leonai Cabral. Ele disse que um pastor de fama, um pregador de fama, ele é temporário, mas um pastor de sucesso, ele leva a década para construir o seu ministério. Então eu quero ser uma pastora de sucesso. Aleluia! Porque 50 anos de ministério você ainda está aprendendo. Porque quando você é de sucesso, você é lembrado. E a fama é passageira. E estrela é só o Espírito Santo de Deus. Porque quando Davi foi ungido, Deus não permitiu que essa estrela fosse testemunha, porque a estrela é só o Espírito Santo de Deus. Mas a lua foi testemunho da unção de Davi. Quando Abinadab passou, Samuel olhou para ele e disse: eu vou escolher esse daí, porque tem a estatura, tem a beleza de Saul. Deus bradou do alto do céu e diz: olha, o homem não escolhe, o homem não vê, o homem não faz, o homem não sente, o homem não opera como eu opero. Quando Deus falou isso, irmão, Deus conhece o que está no coração do homem. Deus sonda o coração do homem. Deus sabe o intento do homem. Deus sabe o que você está pensando agora e o que você vai pensar depois. E Deus conhecia o caráter, o coração, o entendimento de Davi, porque Deus já conhecia a braveza de Davi quando estava lá detrás da malhada. Porque Davi não procurava plateia, Davi não procurava eu sou, Davi procurava defender o rebanho de seu pai. Ainda que ele não fosse reconhecido, ainda que ninguém ouvisse, ainda que ninguém soubesse da sua valentia e das suas bravezas, mas ele sabia que é um Deus todo-poderoso, que quando ele pegava a sua harpa e ele começava a desfilhar, o Deus todo-poderoso se inclinava para ouvi-lo. Amados, nós não temos que andar pela fama e nem pelos que vamos ganhar. Deus sabe da tua necessidade. Deus conhece a tua vida. Deus sonda o teu andar. Ele conhece o deitar e o levantar do homem e da mulher que o serve. Deus não nos criou como mendigo. Deus criou como rainha e sacerdote. Deus nos constituiu como príncipes e princesa. Deus nos chamou como a menina dos seus olhos. E Ele vela pelos seus. Ele honra os seus. E a Bíblia diz que ninguém se assentou à mesa. Passou Abinadab, passou Samar. Ninguém sentou-se à mesa até que Davi não chegasse e fizesse toda a cerimônia real. Amados, nós sabemos que no reinado, na sucessão real, teria que ser Jonas assumir o reinado. Mas Jonas não era escolhido de Deus. Ainda que a alma dele fosse amar Davi como a sua própria alma, como o seu próprio corpo. Mas Deus escolheu Davi, porque Deus conhecia Davi. Deus nos conhece. Deus conhece o DNA que Ele colocou na sua história, na sua carne, no seu sangue. E quando o chifre sobre a cabeça de Davi foi entornada, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou-se de Davi. E um espírito maligno da parte de Deus apossou-se sobre Saul. Aleluia. E Saul começou a ficar atormentado. E disse assim: tu conheces alguém que saiba tocar, que possa vir tocar para mim? E a Bíblia diz que um dos seus servos disse assim: eu conheço o filho de Jessé o belemita. Ele sabe tocar, é forte e valente, é homem de guerra, sesudo em palavra, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Não precisa mais nada. E o Senhor é com ele. Chame esse mesmo, é esse mesmo que eu quero. Providência de Deus, porque Davi vivia detrás da malhada das ovelhas. Davi só cheirava mato e ovelha. Mas Deus queria que ele conhecesse a vida palaciana. Deus queria que ele conhecesse o convívio real. Deus queria que ele entendesse de guerra, porque Davi não tinha artilharia de guerra. Ele não era experimentado. Ele não tinha treinamento militar. Ele não sabia nem como manejar uma espada. Deus criou essa situação, colocou o Espírito da parte de Deus para que ele fosse conhecer o campo do inimigo, conhecer as entranhas do inimigo.
inimigo, conhecer as falhas do inimigo, saber como que o inimigo agia. Olha, igreja, muitas vezes tem uma pessoa te perseguindo, muitas vezes tem uma pessoa que tenta contra a tua vida. Deus permite que você vá trabalhar no mesmo setor, Deus permite que você fique na mesma igreja, Deus permite que você no mesmo ministério, Deus permite que você vá no mesmo monte. Você diz: eu não vou porque fulano vai estar lá. Lembre-se que Deus está te dando estratégia para você saber como lidar com o adversário que tem se levantado contra a tua alma, contra a tua vida, contra a tua história, porque Deus é quem cria situações, igreja. Tudo é permissível de Deus. Não cai uma folha, nada acontece que Deus não esteja no controle. Quando Débora foi escolhida, amado, ela estava no lugar certo, clamando ao Deus certo. É por isso, irmão, que ela olhou para o coronel e disse: olha, eu só vou à peleja se tu fores comigo. Ela disse: certamente irei, mas tu saberás que é por a mão de uma mulher que Deus entregará Sisera nas tuas mãos. Porque ela estava atenta à voz de Deus. Foi a ela que Deus concedeu chamada. Era Davi que Deus escolheu. Foi Davi que saía da teocracia de Deus, porque Deus conhecia, irmão, a fidelidade de Davi. Deus já via, irmão, a queda de Davi. Deus já via Davi tramando a morte de Urias. Mas Deus também já via quando ele dizia no Salmo 51, 10: Deus, não tira de mim o teu espírito, Pai. Deus já via ele se aquebrantando, se humilhando, irmão, diante da sua grandeza e da sua glória. Deus já via ele de rosto no pó, se derramando, irmão, e sabendo que se o filho de Betseba não morresse, irmão, quem ia morrer era Davi. Aleluia. E de repente dá um nó, irmão, na cabeça de todo mundo e diz: como pode ser isso? O menino vivia, ele jejuava e orava. De repente o menino morre, ele come e soa festa. Deus já via tudo isso. Como que Davi ia ser conhecido, irmão? Porque ele ainda não tinha dito para ninguém que ele era rei de Israel. O chifre de azeite tinha sido entornado sobre a sua cabeça, mas ninguém sabia que ele era rei de Israel. De repente o seu pai disse: olha, meu filho, levantou-se uma guerra, levantou-se o filisteu e começou a afrontar ao Deus vivo, o exército do Deus vivo. Vai lá, leva pão e queijo, alimenta os teus irmãos e vem correntinho e diz para mim como está a guerra, como está a peleja. Davi monta num jumento, irmão, e volta correntinho. De noite ele tocava no palácio, durante o dia ele apacentava as ovelhas, e de manhã ele vinha deixar pão e água e queijo para saciar a fome daqueles que estavam sendo afrontados pelo incircunciso. E ele chega lá e olha para Samar e diz: olha, como vai a guerra? A Bíblia diz que imediatamente sumiu-se uma ira. O que faz tu aqui? Irmãos, Deus muitas vezes permite que nós sejamos afrontados, para aqueles que estão lá do outro lado, veja a grandeza de Deus através da sua vida, da sua história. Como que a glória do Senhor ia ser manifestada, irmão? Como que a glória do Senhor, irmão, ia ser manifestada na vida de Davi? Davi ia ser conhecido diante daquela multidão que estava ali. Todo mundo naquela perspectiva. E a Bíblia diz que Saul diz: olha, esse circunciso, a qual está afrontando, aquele que mata ele, aquele que derrotá-lo, o rei dará sua filha para casar com ele, o rei lhe isentará de todos os impostos, o rei lhe colocará suas vestes real, o rei lhe colocará um anel de autoridade, lhe vestirá de púrpura, de linho fino, e assim vai por diante. O coração de Davi não estava nessas coisas, irmão. O coração de Davi não estava na glória da terra. Hoje nós vemos muitos homens e mulheres de Deus que pregam por interesse, no toma lá da cá. Faz a obra pelo toma lá da cá. Eu liguei outro dia para uma cantora famosa, ela disse 10 mil. Hotel 5 estrelas e motorista particular para me levar e trazer. Hoje, irmão, nós vemos homens e mulheres que foram escolhidos por Deus, separados por Deus. Faz a obra por dinheiro, toma lá da cá. É Deus que nos abençoa, irmão. É Deus que levanta o pequeno e o grande para nos agraciar.
negligenciar, porque Deus conhece a nossa necessidade. Quando Deus perguntou para Salomão: o que tu queres, Salomão? O que tu quiseres pode me pedir. Ele disse: Senhor, eu só quero sabedoria para que eu possa conduzir o povo a qual meu pai deixou, sobre a minha responsabilidade. Me pedindo tu só sabedoria, te darei grandeza, riqueza, que nem antes, nem hoje, nem depois haverá homem maior do que tu nesta terra. Deus conhecia Davi, irmão. Deus sabia do que Davi era capaz e do que ele estava atrás, e o nome de quem ele queria engrandecer. De repente, irmão, passam-se 40 dias, e aquele jovem menino ruivo, de boa aparência, e diz a história da Bíblia, que o menino ruivo naquela época, porque naquela época quase todos eram morenos, quase todos eram de cabelos escuros, então ser ruivo era como uma maldição, uma vergonha para a família. E de repente vem aquele menino ruivo, com aquele alforje, 5 pedras no seu alforje, e vem aquele circunciso dizendo: quem és tu para vir contra mim com pau, com pedra? Eu vou a ti com lança e espada, e ainda hoje darei a tua cabeça, a tua carne, as aves do campo e as bestas feras. Ele diz: tu vem a mim com lança e com espada, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo, todo-poderoso, o Deus de Israel. Muitas vezes, irmão, nós perdemos a batalha porque nós queremos lutar com nossas forças. À vista da ótica humana, seria impossível Davi derrotar Golias. Irmão, às vezes o problema é tão grande, o mar está tão revolto, a coisa é tão grandiosa, irmão, nós colocamos Jesus tão pequenininho e o problema é tão grande, e isso deixa nós numa decadência espiritual, numa apatia espiritual, num releixo espiritual, e de repente nós vemos a obra do Senhor padecer, de repente nós vemos o nosso ministério entrar em decadência. Mas eu quero te dizer, igreja, que Deus, quando escolheu Davi, ele sabia que Davi conhecia o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus todo-poderoso, e aquela pedra qual ele pregou, igreja, foi a pedra do Deus todo-poderoso, e ele acertou a cabeça de Golias. A ótica humana seria impossível, Davi não tinha condições nem força física de levantar a espada de Golias, mas ele levantou e decapitou. E Israel conheceu o poder do Deus vivo, a qual tinha escolhido e tirado ele da opressão egípcia. Porque a nação pode conhecer, irmão, que Deus não precisa de multidões, que Deus não precisa de muitos, que Deus não precisa de armamento, porque Ele é o Deus da guerra. Ele cria a guerra e Ele abate a guerra, porque Ele é Deus. Ele é dono da situação, Ele cria, irmão, mas Ele também desfaz. Glória a Deus. Da mesma forma que Ele permite que nós pecamos, Ele derrama o teu sangue poderoso e nos purifica como alvo. Deus conhecia a grandeza. Porém, a Bíblia diz, irmão, que Davi passou a fugir de Saul. Mas Davi, depois de um certo tempo, ele foi o rei de Judá. A Bíblia diz que quando eles ungiram ele rei de Judá, ele ficou quieto. Irmão, para nós chegarmos ao pastoreado, para nós chegarmos ao nosso ministério conhecido, irmão, nós nos escondemos em caverna. Muitas vezes, irmão, nós nos submetemos a cada situações. Mas Deus disse que na hora que ele encontrou com Jonatas, a Bíblia diz que houve uma aliança, houve uma comunhão, um amor mútuo, uma entrega entre aqueles dois. E eles fizeram uma aliança. E Deus, conhecendo o coração de Davi, não deixou Davi esquecer, irmão, dos seus compromissos e nem das suas alianças. Porque quando nós fizemos uma aliança, ela é eterna. Quando nós fizemos uma aliança, irmão, ela não pode ter interruptura. Ela não pode ser interrupta. E a Bíblia diz que depois que Davi tinha ganhado as guerras, tinha cessado todas as pelejas, e está ele sentado, irmão, sossegado em sua casa de cedro, e de repente chega o profeta Natã, e ele diz: olha, Natã, está em 2 Samuel capítulo 7, ele diz assim: olha, Natã, tenho eu andado em casa de cedro,
tenho eu morado com tanto conforto e eu vejo o tabernáculo, a arca da aliança indo para lá e para cá. Quero eu construir uma casa para Deus. Natan disse, olha, Deus é na tua vida, faz o que está no teu coração, Deus está neste negócio. Quando Natan está dormindo de madrugada, Deus desperta Natan e diz, olha, não mandei eu não tirei Davi detrás da malhada das ovelhas para edificar a casa ao meu nome. Ele tem as mãos ensanguentadas. Eu chamei ele para reinar as nações, para conquistar as nações. Porém, vai lá e conserta o que tu disse. Diz para ele que ele não edificará a casa ao meu nome, mas da sua descendência, da sua linhagem, sairá um e vai construir uma casa ao meu nome. Natan volta e diz, olha, tu não edificarás casa ao Deus vivo, porém da tua descendência sairá um e construir casa. Mas Deus permite que você vá à peleja e Ele colocou no teu coração um projeto. Então faça a planta do projeto e vá buscar tesouros para constituir a casa do Senhor, porque Deus é na tua vida. E a Bíblia diz nos livros das crônicas e no livro de 2 Reis, que de repente Davi começa a colher muito ouro e ele encontra com um rei chamado Hadadezer. Hadadezer significa dizer um título arcaico, traduzindo ajudador de Satanás. Hadadezer era um homem que não se curvava diante da grandeza de Deus, não conhecia os favores de Deus, não se curvava diante dos milagres de Deus. E a Bíblia diz que Davi se levanta com 1000 homens e derrota Hadadezer e tira os tesouros de Hadadezer e traz muitos bronzes do Hadadezer para construir as colunas da casa de Deus. Porém, as colunas de Deus, que era construída com este bronze, assemelha-se a nós crentes que somos bronze. Mais uma vez que nós não somos polidos, o bronze entra ele fica como? Ele fica escuro. Ele fica oxidado, não é isso? Ele perde o brilho. Ele entra em oxidação. Por isso que Deus disse, Davi, na planta do templo, coloca de bronze. Porque ouro sou eu, quem brilha sou eu, quem faz sou eu, quem abençoa sou eu. Irmão, o bronze, nós crentes assemelhamos-se ao bronze. Porque o bronze, todo dia você tem que estar polindo para que você venha ver o brilho dele. Olha, se um prato da bateria for de bronze e você passar muito tempo sem limpar, ele fica oxidado. Ele oxida de uma forma que perde o brilho, fica roxo, fica marrom, mas não tem brilho. Assim é o crente quando não jejua. Assim é o crente quando não busca Deus. Assim é o crente quando não obedece o seu pastor. Assim é o crente quando não anda segundo a vontade do Espírito de Deus. Ele fica oxidado. Ele perde a beleza, ele murcha. Por isso que as colunas do templo do rei, da casa de Deus, foram feitas com bronze. E ele já tinha cessado tudo. Davi está sentado. E vem a lembrança o amigo dele, Jonatas. Aí a Bíblia diz que ele chama um dos seus súditos e diz assim, olha, não sobrou ninguém da casa de Saul. Irmão, por que ele chamou a casa de Saul e não de Jonatas? Porque na sucessão real seria Jonatas, mas Deus não escolheu Jonatas, Deus escolheu ele. E quando ele estava glorificando e adorando a Deus, conhecendo as grandezas de Deus, dando toda a honra e toda a glória ao Senhor, no Salmo de número 37, de versículo 25, ele disse, meu Deus, eu fui criança, eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão em nossa descendência. Então ele imaginou que de todas as guerras, podia haver algum da linhagem de Davi, algum da linhagem de Saul, alguém da linhagem, irmão, de Jonatas, podia estar padecendo necessidade. Entende, igreja, o mistério? Por que Deus escolheu Davi? Porque Deus, em toda a sua feitura, Davi
Saul. E ele diz: olha, não sobraste ninguém da casa de Saul para que eu viesse usar de benevolência para com ele. E ele diz: olha, sobrou um, mas ele é ambos aleijado de ambos os pés. Aonde que está? Está na casa de Zipe, está na casa de Maqui. Aonde que fica Maqui? Lodebar, terra do esquecimento, terra seca, terra que não produz nada, terra onde nem sapo quer morar porque não tem água, terra onde nem produz salsa, que não precisa de chuva, salsa, terra onde ninguém passa, terra afastada, terra do esquecimento. Ele está lá. Mas eu quero te dizer, igreja, a Bíblia diz na história, o historiador diz que quando Davi foi ungido a rei, Mefibosete tinha 12 aninhos de idade. E ele dizia para todo o povo que passava em Lodebar: eu sou filho, eu sou neto do rei Saul e filho da sua alteza, o Jonatas. Eis que um dia eu vejo a carruagem real entrando aqui para vir me buscar. Ninguém acreditava, ninguém dava ouvido, ninguém dava crédito, amados. Muitas vezes você diz: olha, Deus falou que vai me usar, Deus falou que tem uma promessa, Deus vai me levar para pregar para as nações, e você continua, irmão, em um lugar pequeno. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir, porque a carruagem real do rei está vindo ao teu encontro. Aleluia! De repente, Mefibosete vê a carruagem do rei se aproximar, porque Davi disse assim: olha, vai lá e traz, vai lá e pega. E no Velho Oriente, irmão, quem criava um tinha que ter, tinha que pagar todas as despesas. Quem quisesse resgatá-lo tinha que pagar todas as suas despesas. Mas Deus, irmão, usando o coração de Davi, o rei Davi disse: olha, traz. E ele vai ter que vir. Lembra dele que ele vai se assentar na mesa do rei, comer do pão do rei. Aleluia. Senhor, ele é aleijado de ambos os pés, tem que ser na carruagem real. Então prepara a carruagem real. Irmãos, pode ter matado o teu ministério. A igreja se coloca de pé. Aleluia. Alguém pode ter machucado o teu coração, igreja. Alguém pode ter tentado te matar, como muitas vezes Saul tentou matar Davi. Como muitas vezes Davi, irmão, foi atentado, viu a morte de frente pela cilada a qual Saul planejou. Igreja, eu posso te dizer que alguém pode ter quebrado os teus pés, como fizeram com Mefibosete. Mas de repente, irmão, ele viu o brado da carruagem. Ele ouviu o brado da carruagem, ele viu a carruagem real, igreja, chegar diante dele. E aquele homem perguntar à sua alteza: eis o príncipe Mefibosete, filho da sua alteza Jonatas, neto do rei Saul. Sou eu mesmo. Então vamos, porque ainda hoje tu se assentará na mesa do rei. Ainda hoje tu comerás pão na mesa do rei. E assim, igreja, Deus fala contigo nesta noite que tu vai se assentar na mesa do rei, comer do pão do rei, ser participante da mesa do rei, porque Deus tem uma promessa na tua vida. Deus tem uma promessa nesta igreja. Deus tem um chamado neste lugar, e a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, porque Ele é fiel. Aleluia.